Fala, rapaziada, boa segunda-feira para vocês. Então, um excelente almoço aí para quem tá almoçando agora. O Sport jogou no sábado, né, contra a equipe do São Paulo lá no Morumbi. A gente vai passar sobre um pós-jogo aqui porque não deu para fazer durante o final de semana e também vamos dar uma checada aí na rodada do que foi essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Ceará ainda joga hoje contra o Red Bull Bragantino, né, um confronto direto ali de Ceará. O Vitória perdeu, enfim. A gente vai passar um panorama completo aí do que foi essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no Sport Clube do Recife, seja na Série A, reta final de Pernambucano chegando aí, né? O Sport vai jogar agora quarta-feira contra o Retrô. Jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano. Na ida, o Sport consegue um placar avassalador no primeiro tempo. Depois toma um 2-2 e aí depois consegue ampliar a vantagem para um 3-2. Não tem nada garantido. O Sport vai para a Ilha do Retiro precisando, no mínimo, de um empate, né? Ou de uma vitória por 1-0. Empate ou vitória já garante o Sport como campeão. O trio, o Pepe inclusive falou na coletiva pós-jogo contra o São Paulo que ele e os atletas querem o tricampeonato na Ilha do Retiro. Então o Sport tem confronto difícil agora quarta-feira contra o Retrô na Ilha do Retiro, beleza? Rapaziada, vamos lá. Vários jogos, né, se iniciaram nessa quarta-feira, perdão, nesse sábado. O que abriu de fato ali o Campeonato Brasileiro foram jogos das 6h30, né? O São Paulo enfrentando o Sport, o Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e o Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense, e também o Juventude e Vitória foram os jogos que abriram aí o Campeonato Brasileiro de 2025. Impressionantemente, o primeiro pênalti do campeonato também foi contra o Sport, né, a favor do São Paulo, num lance que vocês já devem ter cansado de ver aí na internet, que o jogador do São Paulo acaba entrando, né, na grande área ali, o Luciano, e o Duqueiroz vai tentar fazer o desarme. O Luciano visivelmente se joga dentro da grande área e pênalti para o São Paulo com 1 minuto de jogo, né? E assim, a sensação que passou, pelo menos para mim, muitos estavam achando que foi pênalti claro, tá? Mas para mim a sensação que passou desde o primeiro momento do pênalti é que não tinha sido pênalti. Inclusive eu estava assistindo do lado de outros colegas, amigos, que são torcedores do Corinthians, do Vila Nova, de outros times aí, e todos foram unânimes e falaram, cara, isso não foi pênalti, tá? E me chamou mais a atenção, mais uma vez, como o VAR e os árbitros menosprezam os times do Nordeste. Eu não vou entrar muito nesse assunto, que vai parecer papo de quem está se vitimizando, né? De vitimismo, de cara que, porque torce para um time do Nordeste que está se vitimizando. Não vou entrar muito nesse assunto aqui não, tá, rapaziada? Mas, assim, fica complicado você conseguir jogar contra os times do Sul, né? O Sudeste, enfim, dos times do eixo, do modo geral, porque é sempre muito difícil aí você conseguir fazer um jogo minimamente decente e não ser garfado, né? Mas, enfim, vamos lá. Dito tudo isso, o Caleri acaba perdendo o pênalti. O São Paulo, que foi melhor do que o Sport na partida, dentro das suas limitações, o Sport conseguiu anular muito bem o São Paulo. O São Paulo acho que melhorou um pouco mais quando fazia as marcações pressões, ou quando o Sport conseguia sair no contra-ataque, o São Paulo roubava a bola ali e contra-atacava o Sport. Mas o Sport foi muito seguro, né, defensivamente, criou bastante chances, tendo em vista a limitação de estilo de jogo que teve. Então, nas vezes que conseguiu sair com Sérgio Oliveira, com o chute de Hereda, que o goleiro Rafael fez uma defesaça, tá? Já para mim, já configura a defesa aí, até então, logicamente, do ano. Kaique França foi muito bem acionado, mas também foi muito seguro, né? Então, assim, o Sport, dentro das suas limitações, jogando em São Paulo, né? Contra o São Paulo no Morumbi, um time que a gente nunca tinha vencido, exceto em 2023 pela Copa do Brasil, nunca vencemos o São Paulo lá pelo Brasileirão. Então, assim, todos esses contextos do jogo fizeram com que o Sport fizesse uma boa partida dentro da equipe do São Paulo. Claro que o Sport poderia ter saído com a vitória, seria melhor se o Sport tivesse saído com a vitória. Lênin Lobato perdeu o gol,
Pablo, para mim, perdeu o gol também. Então, assim, nessas chances o Sport tem que fazer gols, né? O Sport, como eu já falei, em 90, 95% dos jogos não vai ser o time cotado a ser o favorito da partida, não vai ser o time que vai ter mais investimentos, em 95% das vezes não vai ser o time que tem uma maior chance de vitória. Então, nessas bolas, o Sport precisa ser totalmente efetivo, precisa chegar e fazer o gol, tá? Fechar ali a casinha e conseguir vencer a partida. Mas, enfim, o empate não foi de todo ruim, né? Para o Sport, para o São Paulo sim. São Paulo tinha seus desfalques também, mas para o São Paulo foi um resultado ruim. Não foi um resultado bom, não. Já para o Sport foi um resultado bom, não foi um resultado excelente porque não venceu, tá? O Cruzeiro conseguiu vencer a equipe do Mirassol. O Mirassol teve um pênalti ainda, né? Defendido pelo Cássio. Mirassol poderia ter chegado ao empate aí com o Cruzeiro. Acho que esse placar de 2-1 mostra muito o que foi o primeiro tempo, né? Até o pênalti ali do Mirassol, no qual o Cássio defendeu. Não sei se o Cruzeiro jogou tão bem assim para sair com a vitória, mas enfim, ganhou. O Mirassol já acumula aí a primeira derrota do campeonato. Grêmio conseguiu vencer o Atlético Mineiro, né, por 2-1. O Grêmio, surpreendendo a todos aí, conseguiu vencer. Grêmio que não vinha fazendo bons jogos. É verdade, o Vila Sante que não vinha sendo a peça fundamental do Grêmio, como foi no ano passado, né? Enfim, mas o Grêmio conseguiu vencer aí o Atlético Mineiro. Vão brigar ali pelo G6 e sair sem dúvidas nenhuma. O Fortaleza venceu a equipe do Fluminense, né? O Fortaleza que é incrível quando chega o Brasileirão, né? O Vojvoda e os jogadores conseguem mudar, virar a chave assim de maneira maluca. Ninguém consegue explicar o Fortaleza vindo em péssima fase no início do ano, chega no Campeonato Brasileiro, já mete 2-0 no Fluminense, que também não vem bem, tá? Não vem bem, mas acho que se eu fosse olhar as fases assim do time do Fortaleza e do time do Fluminense, não era para ser uma diferença grande assim como foi um 2-0, né? Acho que 1-0 ou 0-0 ou 1-1 replicaria melhor o que foi esses times no início da temporada aí. Mas o Fortaleza já entra no Campeonato Brasileiro metendo 2-0 no Fluminense. Quem venceu também foi o Juventude, né? Um confronto direto com a equipe do Vitória ali. O Ju consegue anular a equipe do Vitória tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Vitória que não fez uma boa partida. Era um confronto direto. O Vitória não poderia dar esse luxo de perder o jogo para o Juventude. É claro que o campeonato está só começando, é claro que é só o primeiro jogo, mas o Vitória ainda assim entra com aqueles 6 times ali que vão brigar para não cair, né? Como a gente já trouxe muito bem, que é o Vitória, o Juventude, o Mirassol, o Sport e também o Red Bull Bragantino junto com o Ceará, né? Então aí seriam 6 times ali que vão brigar para não cair. Pelo menos essa é a minha visão. Confronto direto, o Vitória acabou perdendo. Quem também teve um jogo que foi bem atípico assim, né? Que eu acreditava que inclusive poderia ganhar e não ganhou, foi o Flamengo. O Flamengo cotado aí por todos a ser o campeão desse campeonato brasileiro, perdão. O Flamengo começa atrás do Internacional, mas chega no empate, um jogo que poderia ter saído mais, tá? Poderia ter saído mais gols aqui, mas o pé da galera tava descalibrado. Enfim, Palmeiras e Botafogo, também mais um empate, né? O Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras, Vitor Roque perdendo o gol cara a cara, enfim. O Botafogo consegue o empate dentro da equipe do Palmeiras. Talvez o Botafogo não brigue, né, pelo campeonato esse ano. Talvez o Botafogo brigue ali num G6, G8. Não acho que o Botafogo tem força para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Internacional, até mesmo com o Corinthians. Então, dito isso, né, bom para o Botafogo, né, um empatezinho contra o Palmeiras fora de casa. Primeira rodada, próxima rodada vai jogar em casa, enfim, bom para o Botafogo. Vasco venceu a equipe do Santos de virada, né? O Santos começa fazendo um gol logo no primeiro tempo, 1-0, numa falha defensiva do Vasco. O Vasco consegue empatar o jogo com o Nuno, né? Nuno Moreira, e depois consegue a vitória com o Veguete, o melhor Verrete, né? Como o pessoal fala, o melhor cabeceador aí do Campeonato Sul-Americano. Inacreditavelmente como ele consegue botar força, né? Nas bolas aéreas. Enfim, Bahia empatou com o Corinthians, né? O Bahia que sai na frente do Corinthians. O Corinthians consegue o empate depois que o Bahia tem o Everton Ribeiro expulso.
Não vou me aprofundar muito nesses jogos, porque não interessam muito a gente, mas o Bahia tinha elenco para poder ganhar do Corinthians, né? Tava até ganhando do Corinthians num gol que um Juba faz a jogadaça ali, consegue achar o Gilberto dentro da pequena área, e o Bahia consegue um empate aí, depois da expulsão do Everton Ribeiro, acabou que o Corinthians conseguiu empatar com o Bahia. Bom pro Corinthians, tá? Mas o resultado não foi bom pro Bahia, não. Bragantino e Ceará hoje, né? Às 8 horas da noite, mais um confronto direto aí, mais uma vez, dos times que vão brigar para não cair, tá? Ceará, Sport, Vitória, Bragantino, quem mais que eu tô esquecendo? Juventude e Mirassol serão os 6 times, podem anotar, que vão brigar aí nessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Claro que pode ter uma surpresa, o Ceará, o Vitória, o Sport, sei lá, o Mirassol, o Juventude, o que me surpreenderia, né? O Mirassol e o Juventude, mas os outros times nordestinos ali, entre esses 3 que eu coloquei aí, podem brigar numa Sul-Americana, num G11 ali, igual o Sport tá agora. Não me surpreenderia muito se isso acontecesse, mas me surpreenderia se o Juventude ou o Mirassol não caíssem esse ano, beleza? Próxima rodada agora, o Corinthians enfrenta o Vasco, né? Jogaço de bola entre os dois aqui, lá na Neoquímica Arena, sábado agora, no dia 5/4, às 6h30 da tarde. O Ceará recebe o Grêmio, pedreira para o Ceará, por mais que o Grêmio não venha jogando bem, mas é uma pedreira para o Ceará receber o Grêmio. Não vai ter jogo fácil para ninguém, né? Principalmente para os times que vão brigar para não cair. Mas o Ceará vai enfrentar o Grêmio aí, que dentre todos os que estão brigando para não cair, é o resultado mais acessível de ter, é o Ceará, tá? O Botafogo vai enfrentar o Juventude, então o Juventude já vai estar pegando o Botafogo lá no Newton Santos. Dificílimo para o Juventude. Enfim, me surpreenderia se o Juventude saísse com um resultado positivo daqui. O Bragantino vai enfrentar o Fluminense, né, lá no Maracanã. Fluminense muito favorito para esse jogo, inclusive. Atlético Mineiro e São Paulo, lá no Mineirão. Mirassol, mais um time que está brigando para não cair, vai enfrentar o Fortaleza lá no Maião, né, um estado que em tese é neutro, com todo respeito à torcida do Mirassol, mas Mirassol não tem uma torcida tão grande quanto a dos outros clubes da Série A. Então, assim, o fator casa do Mirassol pesa muito por conta disso aí, beleza? Internacional e Cruzeiro. Vitória vai pegar somente o Flamengo no Barradão. Jogo difícil também para o Vitória. O Sport vai pegar somente o Palmeiras. E o Santos vai enfrentar a equipe do Bahia. Então, assim, próxima rodada, o Sport vai pegar um time que está brigando pelo título. O Vitória vai pegar um time que está brigando pelo título. O Mirassol vai pegar um time extremamente chato, que é o Fortaleza na Série A. O Juventude vai pegar o Botafogo no Newton Santos. E o Ceará vai brigar um time que provavelmente vai brigar ali também no G6, G8, que é a equipe do Grêmio, tá? Então, assim, não tem vida fácil. Série A começou, é isso aí. Não é como se a gente fosse jogar contra times de Série B, contra Novo Horizontino, contra um Paysandu, contra um Remo na Série B. Isso aqui é Série A, irmão. Isso aqui é Série A e o pau quebra firme aqui, tá? Enfim, espero que o Sport consiga, né, a vitória dentro da equipe do Palmeiras. O Sport que neste meio de semana agora enfrenta a equipe do Retrô, querendo vencer, logicamente querendo o tricampeonato, né, pernambucano. Mas eu posso dizer para vocês que o foco total do Sport é nessa partida aí contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. Você que está em Recife aí, meu convite é para você. Chegue junto, tá, irmão? Compre o ingresso, lote a Ilha do Retiro. Não espero menos que 29 mil pessoas contra o Palmeiras na Ilha do Retiro. É o Palmeiras. É o Palmeiras. O Sport precisa do seu apoio, né? Da sua ajuda. Que você vá, que você cante, que você consiga empurrar o time para frente. 1-0 é goleada para o Sport contra a equipe do Palmeiras. Tá no meu radar também se o Sport empatar esse jogo. Bom resultado de maneira geral. Mas, visto com o futebol que o Palmeiras tem praticado, né? Visto que o Sport pode vencer o Palmeiras, vamos atrás da vitória. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Voltamos depois com mais notícias do Sport Clube do Recife e até mais. Fui!